ChatGPT é uma inteligência artificial que auxilia muito no dia a dia, especialmente em questões profissionais, e que teve um alcance gigantesco, isso desde o dia do seu lançamento, justamente porque é uma IA que auxilia muito em termos de produtividade e também criatividade. Esse vídeo é um curso completo e atualizado e eu vou te mostrar tanto a versão grátis como a paga também. Então, assim, é bem completo com tudo que você precisa saber e todas as funcionalidades disponíveis em todos os planos. E eu já te adianto que ele é bem fácil de mexer, não é nada complexo, ainda mais com esse vídeo você vai pegar de letra e rapidinho. E não é só um curso teórico aqui onde eu vou ficar só lendo um monte de coisa para você, eu vou te mostrar muita coisa aqui na prática. Então vamos começar primeiramente com o que é o ChatGPT. É uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e que funciona em formato de chat aqui, em conversa. Ele foi treinado com uma grande quantidade de texto justamente para conseguir ter esse fluxo de conversas muito semelhante a uma conversa entre humanos e conseguir responder a diversos tipos de perguntas e te entregar diversas quantidades de texto também, dos mais variados tipos, como eu vou te mostrar. Então ele é um programa de computador capaz de compreender e gerar textos muito semelhante a humanos, muito semelhante à forma como a gente fala e escreve, só que com um poder computacional muito maior, com muito mais memória, com capacidade de absorver muito mais conhecimento e entregar em uma velocidade muito mais rápida do que a gente também. Mas isso aqui, também já te adianto de primeira, não exclui nem um pouco o nosso trabalho humano. Ele é uma ferramenta, algo que vai te auxiliar a encurtar tempo, a conseguir fazer um pouco mais rápido, a ter ideias mais criativas, mas não que ele vai fazer o trabalho todo sozinho, mas como eu já falei, ele ajuda e facilita muito. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer com ele? Melhorar textos, ele pode sugerir ideias criativas, auxiliar na criação de um conteúdo original. E aí, nessa parte de conteúdo, ele pode tanto sugerir uma estrutura, e aí você mesmo desenvolve a partir dessa estrutura, como se você também já tiver esse conteúdo pronto, ele pode só revisar e melhorar. E claro, ele também pode criar o conteúdo inteiro, mas nesse caso, eu recomendo fortemente que você revise e altere algumas partes para adicionar ali a sua personalidade, adicionar o seu diferencial. Bom, além disso, ele também pode traduzir textos entre diferentes idiomas. Eu não posso te falar sobre todos os idiomas porque eu não testei ele em todos os idiomas, mas eu utilizo bastante ele em português e em inglês, e em ambos os idiomas ele funciona muito bem na parte de tradução. E aqui eu vou até te dar uma dica falando de inglês. Dependendo do que você está fazendo, é legal você pedir para ele traduzir de uma forma levemente informal, quando você vai traduzir do português para o inglês, porque senão ele pode acabar utilizando umas expressões que nem são tão utilizadas no dia a dia americano ou inglês, enfim. Como acontece também no português, dependendo do que você for pedir para ele escrever, ele pode trazer em um tom super formal, então é legal você adaptar esse texto também. E aí, como eu falei, você pode fazer isso já no seu próprio prompt, que é a mensagem que você envia, a sua solicitação. A gente também vai falar sobre prompt nesse vídeo. Bom, ele também auxilia então no processo de aprendizagem, criando o cronograma de estudos e até desenvolvendo exercícios para você resolver. E isso aqui é muito legal, porque se você está aprendendo algo novo, não adianta só você ler aquele conteúdo, né? Você tem que praticar, isso vai te ajudar a fixar melhor aquele conteúdo, senão alguns dias depois você já vai esquecer. Então essa parte de resolver exercício também é bem interessante. Como eu já comentei, ele também pode responder a perguntas e ajudar a compreender conceitos complexos. E aqui a dica que eu te dou é pedir para ele te explicar como se você fosse uma criança, ou te explicar passo a passo, te explicar detalhadamente, te explicar com palavras mais fáceis de entender. Isso vai te ajudar a destrinchar melhor conceitos mais complexos. E depois, aí sim, você pode ir aprofundando essa sua leitura e pegando as coisas não tão rasas assim, ou não escritas de uma forma para a criança entender, porque depois que você entende já a base daquele conteúdo, você consegue compreender um texto mais complexo também. Então, ele também pode gerar resumos sobre diversos assuntos, qualquer assunto. É claro, qualquer assunto entre aspas, né? Temas sensíveis, ele não vai produzir. Aí tem que ter um pouco de bom senso sobre o que você vai pedir para o ChatGPT escrever ou falar sobre, porque dependendo do tema, ele não vai poder falar sobre isso, ele mesmo já tem um bloqueio. Auxilia também em programação, a criar e desenvolver códigos. Tem um dos modelos dele, inclusive, que é melhor para isso, eu vou mencionar mais para frente quando eu te falar especificamente sobre cada um dos modelos. Além dele também gerar ideias e soluções para problemas em diversos campos. Então, se você está com algum problema no seu trabalho, ou alguma questão para você resolver, ou até de código mesmo, ou até uma questão da sua vida pessoal, você pode abrir ali para ele e ele vai te gerar algumas soluções para aquilo. É só
Só lembro também para você não adicionar nenhum conteúdo sensível para ele no sentido de, por exemplo, seus dados, seu nome completo, algum documento seu, especialmente de clientes seus, se você for mandar algum documento para ele, lembra de tirar coisas que podem ajudar ele a identificar qual que é aquela pessoa ou aquela outra empresa que você está trabalhando. E isso porque tudo que a gente envia para o ChatGPT também é usado para treinar ele. Então, ele continua sendo treinado todos os dias com todas as informações que a gente envia, com todos os comandos que a gente envia. Por isso que é legal, e legal não, né? Por isso que é essencial você ter cuidado com os dados que você envia. Agora, também numa última atualização que saiu, também é possível agendar lembretes e tarefas. A gente vai falar especificamente sobre isso também, mas já saiba que é possível fazer isso. E há um bom tempo já é possível também gerar imagem. Não fica uma imagem ainda hiper, mega realista, mas já dá para gerar alguma imagem que você pode utilizar dependendo do contexto, especialmente se você não está procurando uma imagem realista. E aí, isso aqui que eu comentei com você são coisas básicas que dá para fazer no ChatGPT, aqui dentro do chat. E não para por aí, você pode usar sua criatividade para fazer muito mais. Mas eu vou comentar algumas coisas avançadas também que podem ser feitas, por exemplo, ligada a atendimento ao cliente. Pode ser integrado a plataformas de chat de redes sociais, simulando um atendente virtual, e isso você faz através da API da própria OpenAI. Pode também fazer uma automação de, por exemplo, perguntas frequentes, onde você fornece soluções ou instruções passo a passo, dependendo da pergunta que a pessoa fizer. E aí, ainda dentro disso, na parte de atendimento ao cliente ou nessa parte de perguntas frequentes, tem o escalonamento de problemas, né? Então, quando surgir uma dúvida mais complexa ou mais específica que não esteja dentro da base de treinamento dele, ele redireciona esse cliente a um atendente humano. E assim facilita também ali o atendimento e diminui a demanda da sua equipe responsável por atendimento. É importante eu mencionar também que, apesar de ser uma inteligência artificial muito boa, que ajuda muito, ela ainda assim pode te fornecer respostas erradas. Então, sempre confira o que ela está falando, ainda mais para questões profissionais. Se é um assunto que você não entende muito bem e você vai perguntar alguma coisa para ele, sempre pede para ele te fornecer fontes, consulte em outro lugar também. Dá uma conferida, porque às vezes ele pode acabar alucinando e te entregando respostas equivocadas. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Tem diminuído muito, né? Conforme eles atualizaram os modelos, a gente já teve grandes avanços, tem diminuído muito a quantidade de vezes que acontece isso, mas ainda assim pode acontecer. Como eu mencionei no começo desse vídeo, né, a gente vai falar do plano grátis e também do pago. Então, você já sabe que tem mais de um plano disponível e é sobre isso que eu quero te mostrar agora. Então, vamos lá. No plano grátis, você tem acesso ao modelo GPT-4o Mini. O GPT-4o é um modelo bem bom. O Mini também, ele é um pouco mais rápido para algumas tarefas. Não é o modelo mais avançado atualmente. Inclusive, eles direto estão lançando novos modelos, né? Pelo menos ali a cada 6 meses a gente tem um modelo novo até o momento. Você pode usar o modo de voz padrão, onde no celular você consegue conversar com ele como se estivesse em uma ligação com uma pessoa. E aí esse modo de voz padrão, ele é um pouquinho mais lento do que o modo avançado que a gente tem acesso no plano pago, né? Mas ainda assim já é muito bom. Já melhorou bastante essa questão. Antigamente era bem mais demorado quando eles lançaram essa funcionalidade. Eu lembro que tinha um delay bem maior para ele te responder, por isso que não parecia que você... Não tinha a sensação que você estava conversando com uma pessoa, né? Era estranho. Você fazia uma pergunta e esperava alguns minutos ali para ouvir por voz a resposta. Hoje isso já melhorou. Então, tem acesso limitado ao GPT-4o, que, diferente do Mini, não é um modelo mais tão rápido. Mas, assim, gente, quando eu falo que o Mini é mais rápido e que o GPT-4o não é tão rápido, eu estou falando de questões de segundos, assim. Não é nada que você vai ter que ficar esperando minutos até ter uma resposta, né? Não, é sempre muito rápido. É, como eu falei, uma variação muito pequena. E aí, esse aqui é para coisas mais... Bom, eu vou mencionar depois, como eu falei, né? Em detalhes, cada um desses modelos. Mas esse aqui é acesso limitado, mas ele varia do dia. Ele não fala quanto é essa limitação, quantas mensagens por dia você vai ter, ou por hora. Geralmente, eu vejo que é por hora, assim. Às vezes, quando eu estava utilizando, fazendo testes no plano grátis, estava usando o GPT-4o, de repente vinha uma mensagem que tinha atingido o limite de tantas mensagens, daqui a tantas horas eu poderia voltar a usar novamente.
Então, também tem acesso limitado a uploads de arquivos, análise avançada de dados, navegação na web, que finalmente isso também já é possível, e geração de imagens. Mas olha que interessante, quando lançou, por exemplo, a funcionalidade de navegação na web, também a funcionalidade de gerar imagem, não era possível no plano grátis. Sempre lança primeiro as novas funcionalidades para o plano pago e só depois algumas vão para o grátis. A maioria acaba indo para o grátis, tá? São poucas as que acabam ficando no plano pago, mas demora ali um tempinho. Principalmente quando ainda está na versão beta, na versão de testes, fica só para os usuários do plano pago. Você também tem acesso no plano grátis aos GPTs personalizados, que é como se fosse um chat GPT treinado especificamente para uma tarefa. A gente vai ver isso aqui também. Então, assim, o plano grátis, ele já atende muito bem, dependendo da sua demanda, do que você precisa, ele vai te atender excelentemente, e você vai conseguir trabalhar muito bem. Se você é alguém que utiliza ele com muita frequência durante o dia, toda hora está usando, precisa utilizar ele para coisas mais complexas, aí talvez seja melhor ir para o plano pago, que é o que a gente vai falar agora. Então, no plano pago, que é o plano Plus, aqui na tradução ele traduziu para mais, né? Você tem, logicamente, tudo que tem acesso aqui no grátis, só que tem limites estendidos para mensagens, para esses novos, tanto para esses modelos aqui quanto para os outros novos. Então, ele coloca aqui que tem limites estendidos. Mesmo no plano pago, ainda tem limite para você utilizar certos modelos, como o O1 ou O1, como você preferir falar, e o O1 Mini também, mas tem um limite mais estendido para esses outros modelos. Eu acho um pouco delicado ter essa limitação quando você está num plano pago, mas é compreensível, né? É questão de poder computacional e, às vezes, se tem muitas pessoas utilizando, eles não conseguem entregar toda essa demanda. Acredito que, conforme eles forem melhorando isso, lançando novos modelos, esses outros modelos aqui vão passar a ter acesso ilimitado, como acontece, por exemplo, com o GPT-4o. Aqui sim a gente já tem o modo de voz padrão e avançado, e o modo avançado é bem interessante, é bem legal de utilizar. Como eu falei, ele é mais rápido, então fica uma conversa mais fluida. Você pode mostrar os dois lados da câmera, como também pode compartilhar a tela do seu celular. Então, se precisar fazer algum tutorial, alguma coisa assim, é legal, porque você pode compartilhar a tela do seu celular com ele. E a gente também vai ver sobre isso. Oportunidades para testar novos recursos, como eu mencionei, toda nova funcionalidade que entra primeiro para os usuários do plano pago. E aqui você pode criar e usar GPTs personalizados. Depois a gente tem o plano Pro, que eu vou mencionar mais por cima, mas esse aqui é mais voltado para grandes empresas, onde você vai ter muitas pessoas utilizando ali o mesmo e que você precisa ainda mais de mais poder computacional, precisa de mais funcionalidades. Então, aqui você tem só concluindo aqui, né, do Plus, são $20 por mês, que dá aproximadamente ali R$100 por mês, depende da cotação do dólar. E já o plano Pro, vejamos aqui, né, são $200 por mês, então praticamente R$1.000, um pouco mais que você vai gastar. Tem acesso a tudo que tem no Plus, acesso ilimitado, agora sim, ó, ao modelo do O1, O1 Mini, GPT-4o e voz, ilimitado na questão de áudio. Também, se você está pagando esse preço, o mínimo esperado é você ter acesso ilimitado a esses modelos, né? Então, tem limites mais altos para vídeos e compartilhamento de tela em voz, naquele formato de modo de voz avançado. Acesso ao modo O1 Pro, que só tem acesso nesse plano, que usa mais computação para conseguir obter melhores respostas às perguntas mais difíceis. Então, aqui é para casos realmente bem complexos. Tem acesso estendido à geração de vídeos da Sora, que é o modelo de IA do ChatGPT da OpenAI para geração de vídeos, que já tem vídeo aqui no canal mostrando. E, sinceramente, essa primeira versão lançada não está muito boa ainda, não cria muita variação, parece meio que um GIF, assim. Também não fica... O prompt, nem sempre ele cria coisas realistas. Eu tentei gerar um cachorro, por exemplo, ele ficou bem deformado. Só que isso é normal quando você lança uma IA. Aconteceu a mesma coisa com o Midjourney, que é uma IA de geração de imagem, que o primeiro modelo nem se compara com o modelo atual. O próprio ChatGPT, a primeira versão lançada com a de hoje, também nem se compara, é muito melhor. Como eu falei, eles estão sempre se aprimorando, são treinados ainda com os usuários utilizando. Então, acredito que a Sora, nos próximos lançamentos, ela vai melhorar bastante. E aí tem acesso aqui à prévia de pesquisa do Operator, que por enquanto somente está disponível nos Estados Unidos. E ele coloca aqui um adendo, né, nessa parte aqui, ó, de acesso ilimitado, que o uso deve ser razoável e estar em conformidade com as políticas da OpenAI. Então,
não é que ele está ilimitado para você utilizar esses modelos e não tudo liberado para você falar aqui sobre qualquer tema sensível com o ChatGPT. Você ainda assim precisa seguir as políticas. E aí eles têm outros planos aqui, né, como por exemplo esse de equipe, onde você paga atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, né, $25 por usuário por mês e que é cobrado anualmente, ou $30 por mês por usuário cobrado mensalmente, né? Então, se você pagar anualmente, tem um desconto ali de $5 por mês. E a nível empresarial, daí eles têm um plano que pode ser ainda maior do que todos esses que eu mencionei, mas que é necessário entrar em contato com o time de vendas dele aí para negociar. Aqui também a gente tem algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, a janela de contexto, né? Quantos tokens você pode enviar? E tokens geralmente são palavras e caracteres, né? Tem até o contador de tokens da própria OpenAI, se você quiser testar. Então, a janela de contexto, por exemplo, no plano grátis é de 8.000 tokens. Já no plano Plus, já pula para 32.000, então já tem uma janela de contexto bem maior. Tanto de texto que você pode enviar e que ele vai conseguir lembrar, como também do que ele pode te enviar de texto, como também entra aqui na janela de contexto a parte da conversa inteira, o quanto da conversa ali ele consegue lembrar. E veja que no plano Pro, que é aquele de $200, a janela de contexto é de 128.000. Algo importante de se mencionar também é que você também tem acesso à Sora, que é esse modelo de geração de vídeo, no plano Plus, naquele que é $20 por mês. Só que é um acesso limitado, então você vai ter uma certa quantidade de créditos ali para utilizar mensalmente. Então, abri aqui para te mostrar. No plano Plus, você pode gerar até 50 vídeos prioritários, né, que te dá acesso a 1.000 créditos. Aí tem, no máximo, a resolução máxima é de 720p e duração máxima de 5 segundos, bem rapidinho. Já nesse plano Pro, que é o de $200 por mês, aí você tem até 500 vídeos prioritários, a gente já está falando de 10.000 créditos. Você pode também fazer vídeos relaxados ilimitados, ou seja, sem ser esses prioritários que são mais rápidos. Como o próprio nome já diz, nesses vídeos relaxados ele vai demorar um pouquinho mais para gerar esse vídeo, mas aí é ilimitado. E aí a gente já tem uma resolução muito maior, de 1080p. A duração também pode chegar até 20 segundos e você consegue baixar sem a marca d'água, que no plano grátis tem. Ela é bem pequenininha aqui, ó, dá para ver ela aqui, ó, é uma coisa mínima. Não fica uma marca d'água na tela inteira. Então, no grátis não, né? No Plus. Então, dependendo do seu uso, do que você for fazer, esse plano Plus já vai te atender muito bem. Eu, sinceramente, acabo não utilizando muito a Sora, até por essa questão da qualidade que eu te falei. Quando você entra na biblioteca, isso é engraçado, eu até mencionei no vídeo quando eu fiz falando sobre a Sora, uns vídeos incríveis, assim, tem uns vídeos muito bons, que a galera fez uns vídeos muito incríveis, sensacionais, muito bons mesmo. E aí tem até o prompt, que você consegue ver o prompt, o comando que foi utilizado. Mas quando você, o usuário, vai testar gerar esses vídeos, até às vezes utilizando o mesmo prompt, a geração não é tão boa quanto essas que eles colocam na biblioteca. Mas é lógico, eles vão mostrar ali na biblioteca os melhores, os mais bonitos, né? É a propaganda que eles fazem. Seguindo adiante, agora eu vou te mostrar então como criar conta, que também não é nada complexo, muito simples. Quando você acessar o ChatGPT, o site é chatgpt.com. Cuidado se você for colocar no Google para não clicar em muitos links, porque tem várias outras plataformas que utilizam até a API do ChatGPT, que se denominam como ChatGPT, mas não é o original. Então é melhor você já digitar aqui chatgpt.com direto o endereço para garantir. Aí é só clicar aqui em cadastrar. Você pode fazer login já direto utilizando a conta do Google, da Microsoft ou da Apple, ou pode digitar aqui o seu e-mail. Depois ele pede para você criar uma senha e pronto. Aí ele pede então para verificar a caixa de entrada do e-mail, eles vão te mandar um código. Às vezes eles também pedem para adicionar um número de celular e às vezes não. Então eu vou adicionar aqui o código. Aí ele pede para adicionar mais detalhes, né? O nome completo, data de nascimento. Deu um problema aqui na hora de criar a conta, isso acontece também, às vezes ele trava. Às vezes ele realmente trava quando ele está com muita demanda, com muita gente acessando, ou eles estão trabalhando em alguma atualização, isso acontece. Infelizmente é comum a gente ter esses problemas com o ChatGPT, dele travar, ou que nem agora deu esse bug ali na hora da gente criar a conta. Ó, ele mandou mais um código lá pro meu e-mail e agora sim foi, então deu certo. Você viu, se dá um erro é só você tentar novamente, que ele já vai, se não espera alguns minutinhos também. Foi bom que aconteceu, porque daí eu já posso mencionar sobre isso também. Então aqui aí você já tem acesso então ao ChatGPT. Então agora eu vou te mostrar aqui a interface, tanto a grátis quanto a paga, e a gente vai começar com a grátis.
Aqui é a caixa de texto onde você vai digitar o seu comando, por exemplo, envie um texto sobre poluição ambiental. E aí ele vai começar aqui, então, a desenvolver esse texto. Nessa partezinha aqui onde você anexa um arquivo, se você quer adicionar uma imagem junto, alguma planilha, algum documento, um PDF, é aqui que você vai adicionar. Aqui a gente exibe as ferramentas disponíveis, o DALL-E, que é para a gente gerar imagem, buscar na web, para ele ter acesso à internet e assim consegue acessar informações atualizadas, e a lousa, que abre como se fosse um Word, para você conseguir editar os textos que são gerados e também códigos. E se você reparar aqui, ó, ele está bem lento gerando esse texto. Muito provavelmente, estou chutando aqui, muito provavelmente ou vai sair alguma atualização no ChatGPT, eles estão trabalhando nisso, ou realmente só está com muita demanda, né? Isso acontece no grátis, mas não é sempre, tá? Eu já testei bastante vezes com conta grátis e paga, eu utilizava as duas, e nem sempre era assim demorado. Raramente ele fica assim, na verdade. Mas você já viu, né? A gente tentou criar conta, ele deu um problema, agora a gente está enviando isso aqui, ele está lento. Então, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui. Não é o padrão, tá? Então, eu vou pausar aqui, porque eu quero te mostrar essa parte de lousa aqui. Eu peço para ele envie um texto sobre o mar, por exemplo. Estou fazendo solicitações extremamente simples aqui, tá? Mas é só para te mostrar mesmo como que funciona. Pronto, então é aqui que ele abre essa lousa. Aí, se eu clicar aqui em expandir, ó, e aí se eu pausar aqui o texto, tem que esperar. Eu vou mudar envie um texto curto. E aí, abrindo então, clicando aqui ó, nesse lapisinho, eu consigo já abrir nessa parte que parece um Word, né, ou um Google Docs, enfim. E aí eu consigo mesmo aqui ó, editar, adicionar outros textos, apagar alguma coisa. Eu vou falar mais sobre essa funcionalidade mais para frente, mas só para te mostrar aqui nessa interface aqui do plano grátis. E clicando aqui também você ativa a função de buscar na web. Então, a partir de agora, o que você colocar aqui, ele vai buscar na internet e não só na fonte de dados que ele já tem e vai conseguir te entregar um conteúdo mais atualizado. E já aproveita para curtir esse vídeo e verifica se você está inscrito aqui no canal, porque assim você vai ficar sempre atualizado sobre tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. E deixa um comentário também, eu adoro ver os comentários de vocês, eu leio absolutamente todos os comentários, até me divirto com alguns, então pode deixar aqui o que você está achando desse vídeo, se você tem alguma dúvida, se não pode só colocar um emoji mesmo, que já ajuda bastante. Isso ajuda o YouTube a ele entender que esse conteúdo é relevante e ajuda a entregar para mais pessoas, então assim você também ajuda o canal. Continuando aqui nas funcionalidades, você pode clicar aqui em compartilhar, e aí ele vai gerar um link, você pode mandar esse link para outra pessoa e ela vai ter acesso a essa conversa. Aqui a gente seleciona o modelo, né? Por enquanto, no plano grátis, a gente não tem a opção de selecionar qual modelo vai utilizar. E tem essa opção aqui de chat temporário, que não fica salvo no histórico, né? Eles falam aqui que não usará ou criará memórias, nem será usado para treinar nossos modelos. Então, veja, essa é uma forma de você não utilizar o seu conteúdo para treinar a IA. E por motivo de segurança, eles falam que podem manter uma cópia por até 30 dias. Aqui no chat você não consegue acessar, mas eles vão ter essa cópia. Então, tem esse modo também de chat temporário. Tirando, ali a gente volta ao normal. Aqui do lado você tem o seu histórico com todas as conversas que foram iniciadas. Aqui você acessa os GPTs, que, como eu já mencionei, são como se fosse um chat GPT específico, né, para determinada função. Vou falar só sobre isso aqui mais para frente também, por isso que eu não vou entrar em mais detalhes agora. O intuito agora é eu te mostrar a interface e tudo que você pode fazer. Clicando aqui na busca, na lupinha, né, você pode buscar um chat. Isso aqui é bem interessante e ajuda muito quando você tem um histórico aqui muito grande. Aqui a gente fecha essa barra lateral, ó, e fica com um espaço maior aqui de visão. E aqui você consegue ver, então, os GPTs que você criou. Você pode personalizar o chat GPT com instruções personalizadas, que eu também vou mencionar mais para frente. E tem a parte de configurações, então, por exemplo, o sistema, se você quer deixar ele assim claro ou escuro, ou se é para seguir o sistema do seu computador, né? Se o seu computador estiver no modo escuro, ele vai ficar escuro, se estiver no claro, vai ficar no claro. Idioma, você pode ver chats arquivados também. Pode arquivar todos os chats de uma vez ou pode excluir todos eles. Tem a parte de fala para você escolher qual voz ele vai utilizar. Controle de dados, onde você consegue, por exemplo, excluir a sua conta. Perfil de construtor,
Aqui é pela questão dos GPTs. Aplicativos conectados, você pode conectar o Google Drive, o OneDrive. E isso aqui é bem legal para se você quiser compartilhar algum arquivo com o ChatGPT, você não precisa fazer o download e depois o upload aqui no ChatGPT. Você já puxa direto com essa integração com o Google Drive ou o OneDrive. E tem questão de segurança. Você pode habilitar aqui uma autenticação multifatorial, onde para você fazer o login, além do seu login e senha, ele vai pedir também uma recuperação, um código por e-mail, por exemplo. E você pode também sair de todos os aparelhos que estiverem conectados, caso você lembre que acabou entrando no computador de outra pessoa e esqueceu de sair, por exemplo. Então, aquela ali é a interface do plano grátis. Agora eu vou te mostrar a interface do plano pago, que muda pouca coisa. Por exemplo, a gente consegue aqui selecionar o modelo, né, que a gente vai utilizar. Então, tem o GPT-4o, GPT-4o com tarefas agendadas, que, como eu falei, eu vou mencionar mais para frente também, o O1, O1 Mini, e aqui a gente tem outros modelos, como o GPT-4o Mini e o GPT-4, que é o modelo mais antigo que tem disponível aqui para a gente utilizar. Não foi o primeiro modelo lançado, mas é o modelo mais antigo aqui que eles permitem acesso. Então, aí depois, clicando aqui nesse íconezinho onde tem a sua foto de perfil, tem a parte de tarefas, que não estava disponível lá no plano grátis e que aqui já está. Na parte de explorar GPTs, você tem aqui também a opção de criar. Então, assim, na interface, como eu disse, não muda muita coisa, né? É tudo muito semelhante. O que vai mudar é o modelo que você pode utilizar e as funcionalidades que estão disponíveis e a quantidade de texto, imagem que você pode gerar ou de arquivos que pode fazer upload. Antes da gente continuar, eu quero falar sobre as limitações, porque apesar de ser uma IA muito boa, ainda assim ela tem certas limitações e alguns pontos que a gente precisa prestar atenção. Ainda não é um modelo perfeito, né? Pode ser que ele chegue sim nesse nível, mas ainda está longe de ser. Começando com a checagem de fontes. Como eu mencionei no começo, embora ele seja muito bom gerando texto, você ainda... Como eu falei no começo do vídeo, apesar dele ser muito bom gerando texto, ele não tem uma checagem de fonte ainda extremamente segura, então você precisa confirmar ali as coisas que ele está te falando, especialmente afirmando. Então sempre verifique os dados que ele te envia e também quando você utiliza no modo web, vê ali as fontes que ele utilizou. Depois, quando a gente for fazer os testes aqui, que eu vou te mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com ele, por exemplo, envolvendo criação de conteúdo, assistente de texto, marketing. Eu vou te mostrar essa função de navegar na web. E aí, assim, ali dentro dela, eu vou te mostrar como verificar essas fontes, que aí você consegue pelo menos ter uma ideia de onde ele tirou aquilo, no que ele está se baseando. Tem também a questão de tendências e vieses, e isso porque ele pode ter sido enviesado durante o treinamento, com base nos dados de treinamento. Tem a questão da atualização do conteúdo. Algumas informações podem ficar atualizadas ao longo do tempo, utilizando a função ali da web. Isso já é um pouco suprido, assim, você já é um pouquinho resolvido, você já tem um conteúdo um pouco mais atualizado, mas sem utilizar essa versão da web, você pode acabar tendo um conteúdo desatualizado. Uma outra limitação grande é a compreensão de texto prolongado. Então, apesar de ele já conseguir compreender e analisar e gerar muito mais texto do que a primeira versão lançada, ainda assim não é algo extremamente extenso que você pode mandar um artigo com 50 páginas para ele que ele vai conseguir analisar. Ainda não chegou nesse ponto. Tem outras IAs que já fazem, como por exemplo o Notebook LM do Google. Lá ele tem uma adaptação muito maior a texto. Você pode mandar uma quantidade de texto muito maior. Então, o problema aqui é que se você mandar um texto muito longo ou tiver uma conversa ali muito extensa, ele vai perder alguns detalhes. Vamos para o número 7, então, que são as instruções personalizadas. O contexto é a grande chave para você ter uma boa resposta. E essa funcionalidade de instruções personalizadas é uma forma de você adicionar mais contexto nos seus prompts automaticamente, sem você precisar ficar repetindo toda vez a mesma informação. Se você solicitar, por exemplo, crie um artigo sobre determinado assunto, ele vai utilizar um contexto mais genérico e vai ficar um texto logicamente mais genérico e talvez não focado essencialmente no que você queria. O que já muda completamente quando você adiciona um contexto, por exemplo, sou escritora de um blog de tecnologia, crie um artigo sobre inteligência artificial. O contexto já mudou. É diferente de eu falar, sou professora do primário, crie um texto sobre inteligência artificial. Então são coisas completamente diferentes e que ele vai gerar textos diferentes. Só que é muito ruim você ter que ficar repetindo o contexto em cada prompt que você vai fazer, em cada solicitação, especialmente se você usa com bastante frequência. Então, uma forma de resolver isso
é justamente fazendo aqui nas instruções personalizadas, que você acessa clicando aqui no iconezinho do seu perfil e depois personalizar GPT. Então, deixa eu habilitar aqui. Aí você pode adicionar alguns detalhes, como o chat GPT deveria chamar você. Isso aqui não é obrigatório para você salvar, você coloca se quiser. O mais importante é o que você faz, para você adicionar aqui, isso já vai dar uma boa base de contexto para ele. E as duas mais importantes são essas aqui. Que características o chat GPT deve ter? Por exemplo, quando sua resposta incluir fatos, me informe o nível de confiança entre baixo, médio, alto e justifique. Outro, aqui você também pode adicionar, por exemplo, ele deve ser mais conversador, mais perspicaz, ele deve ter opiniões mais fortes, ele deve ser direto? Não, ele deve ter respostas em mais detalhes, ele deve agir como se ele fosse da geração Z, ele deve ser mais cético, ele deve ser mais visionário. São detalhes que você pode adicionar, que ele mesmo aqui também já sugere. Depois, algo mais que o chat GPT deveria saber sobre você. E aqui você pode adicionar detalhes. Por exemplo, sou diretora de marketing, ensino pessoas sobre inteligência artificial, com tutoriais de como utilizar, dicas especialmente voltado para criar negócios e fontes de renda. Quando você for salvar, lembra de clicar aqui em habilitar para novos chats, senão essa função vai ficar desabilitada. E aí, clicando aqui em avançado, você pode habilitar ou desabilitar alguns recursos do chat GPT, como, por exemplo, a função de buscar na web, o DALL-E, que é a IA que eles usam para gerar imagens, a função de código e a função de lousa, né, que é aquilo que eu falei que parece como se fosse um Word, né, onde você consegue editar o texto. Então, eu vou desabilitar, porque, por enquanto, gente, eu uso o chat GPT para muita coisa, o Rodrigo também usa, então as instruções personalizadas acabam não funcionando tão bem para o nosso caso. E aí eu adicionei aqui, eu criei um outro mapa mental que eu posso disponibilizar para vocês se vocês quiserem. Alguns detalhes que você pode adicionar na parte de como você quer que o chat GPT responda. Então, por exemplo, o formato da resposta, se ele deve fornecer respostas de maneira clara e estruturada, em tabela, bullet points. O tom também, por exemplo, o tom profissional, que equilibre simpatia e formalidade. Isso aqui você adapta conforme a sua necessidade. O nível de detalhe também, por exemplo, aprecio explicações detalhadas, porém sucintas, tipos de sugestões, sugestões para melhorar estratégias de marketing digital, fornecendo recursos relevantes e destacando tendências do setor, tipos de perguntas, exemplo, faça perguntas que estimulem o pensamento estratégico e a criatividade, a questão de referência, se ele deve citar ou não, o nível de pensamento crítico que ele deve ter, o nível de criatividade, qual que é a abordagem de resolução de problemas, a questão de vieses também, por exemplo, evite favorecer uma plataforma ou estratégia de marketing em relação a outras sem razões válidas. Isso aqui você adapta para o seu nicho. Então, vou deixar aqui parado assim na tela, se você quiser você pode tirar um print ou pode pedir aqui no chat que a gente pode disponibilizar também. Provavelmente eu já vou deixar isso aqui disponibilizado em formato de imagem, um documento aqui na descrição ou nos comentários fixados, então dá uma olhadinha ali. Provavelmente não, eu vou, tá? Vai estar liberado ali para vocês. E também tem aqui uma própria indicação do próprio chat GPT, eu vou adicionar esse link, posso adicionar esse link também aqui na descrição, onde a própria OpenAI dá dicas, né, sobre as instruções personalizadas e o que você pode adicionar. Agora eu quero te mostrar a parte de geração de imagem. Uma coisa importante para eu mencionar sobre gerar imagem é que ela não está disponível ainda no modelo O1 e O1 Mini. Por enquanto, somente no GPT-4, GPT-4o. Tanto que se você clicar aqui, ó, ele já mostra a opção de DALL-E, e se eu venho no O1, ainda não está. Pode ser que no futuro eles implementem isso, tá? Ou pode ser que eles deixem assim esse modelo sem a geração de imagem, o que eu acho muito difícil, tá? Eu acredito que, na verdade, eles ainda estão trabalhando nesse modelo e adaptando para ter essa funcionalidade de gerar imagem também. E talvez, muito provavelmente, vai ser uma geração de imagem com mais qualidade ou com mais precisão do que utilizando o GPT-4o. Então, eu vou só colocar... Como eu falei, eu posso só digitar gere uma imagem, aí eu coloco o que eu quero que ele gere, ou eu já seleciono aqui direto a opção de retratar, e aí eu não preciso adicionar gere uma imagem, eu já digito direto o que eu quero. Por exemplo, Rio de Janeiro, se fosse colonizado por turcos. Lembrando, conteúdo sensível aqui de imagem você não vai conseguir gerar, né? O ChatGPT, ele tem ali a política dele e conteúdos mais sexuais ou mais sensíveis, ele não vai gerar de jeito nenhum. De jeito nenhum não, né? Sempre tem um jeitinho para quebrar ali, tentar
burlar um pouco o sistema, mas geralmente na imagem ele acaba já bloqueando. Então, aqui a gente tem uma imagem de como seria o Rio de Janeiro se ele tivesse sido colonizado por turcos. Fica uma imagem bem rica em detalhes, né? Eu gosto bastante, assim, dessa imagem aqui eu gostei bastante no caso. Tem aqui a bandeira da Turquia, né? Bastante detalhe turco, a questão das mesquitas, né? Essas vendinhas. E aí essas montanhas aqui que acabam lembrando um pouquinho do Rio de Janeiro. Eu acho só que ele fugiu um pouco aqui da... Não dá para identificar nem um pouco que isso aqui é o Rio de Janeiro. Já testei outras vezes e dava para identificar. Então, eu posso pedir alterações aqui para ele, né? Por exemplo, adicione mais características que lembrem o Rio de Janeiro. Essa parte de alterar, ela é mais interessante de você ver como ela funciona com emoções. Então, você pede para gerar um cachorro animado. Aí, depois você pede para deixar ele mais animado e mais animado, mais animado. Aí, você vai vendo essas alterações na emoção, que vai ficando bem interessante. Aqui, ó, ele gerou outra imagem. Ainda assim, não dá para reconhecer muito de cara, assim, que é o Rio de Janeiro. Mas justamente também aqui porque a gente pediu como se ele fosse colonizado por turcos, né? Que eu poderia, por exemplo, ser mais específica, né? Adicione o pão de açúcar. Vamos ver se ele, o que ele vai fazer. Uma coisa que você pode fazer é melhorar o prompt da imagem utilizando o modelo do O1. Então, você cria aqui um prompt de imagem, você vai lá no outro modelo e pede para ele melhorar, otimizar, para você conseguir gerar melhores imagens. Isso também funciona muito bem. Aqui ele tentou adicionar ali o pão de açúcar, né? Ficou mais ou menos parecido. Agora sim, já dá um pouquinho mais para reconhecer que é o Rio de Janeiro, né? Então, como você viu, a gente pode ir solicitando alterações e se você ver, não muda muito a imagem, né? Ele não gera uma completamente nova, tem uma certa semelhança entre elas. Melhor do que se a gente gerasse essa daqui do zero. Já que a gente está falando tanto dos modelos, né? Vamos direto então falar sobre os modelos disponíveis e as capacidades de cada um deles. Começando com o GPT-4o, então ele pode processar áudio, visão e texto em tempo real. Visão é aquela parte que eu falei do modo de voz, onde você utiliza no celular por enquanto e você pode compartilhar a imagem da sua câmera, né? Ele aceita de entrada, então você pode enviar para ele texto, áudio, imagem, vídeo e ele gera qualquer combinação também de saída de texto, áudio e imagem. Áudio no sentido de, naquela parte de conversar por voz com ele, tá? Não que ele te envia um áudio para você utilizar. No plano grátis, ele tem acesso limitado e ele é mais para conversas gerais, né? Uma geração criativa de texto e tarefas que exigem amplo conhecimento do mundo. Esse aqui vai ser o uso dele, tá? Não é para coisas mais complexas. Já quando a gente está falando do GPT-4o Mini, ele é para um uso mais casual e conversas simples. Como eu mencionei no começo do vídeo, ele é mais rápido. Então, esse aqui é mais para uma coisa mais prática. Uma coisa mais rapidinha. Agora sim a gente entra num modelo que é um pouco mais complexo, que aceita, que vai resolver melhor questões mais complexas, que é o O1. Então, tarefas que exigem raciocínio lógico, especialmente, por exemplo, matemática, ciências e programação. Ele tem um modelo de funcionamento de pensar passo a passo. Ele até mostra isso quando você faz alguma solicitação. Então, ele funciona com uma cadeia de pensamento que aumenta justamente a eficácia na resolução de problemas complexos e ele gera código com mais precisão também. Já quando a gente fala do O1 Mini, seguindo mais ou menos ali a tendência também do GPT-4o Mini, ele é um modelo mais rápido e eficiente, e mais eficiente, no caso, para tarefas que envolvem o modelo de raciocínio STEM, ou STM, né? Que é uma abordagem que integra as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aqui eu te falei as características deles, né? Mas para ficar mais fácil ainda, eu vou te dar um exemplo do uso de cada modelo. Por exemplo, se você estiver criando uma estratégia de marketing, se você for fazer uma criação de conteúdo mais persuasivo, como, por exemplo, textos para anúncios, posts de mídias sociais ou roteiros de vídeos, o mais indicado é o GPT-4o. Agora, se você quer fazer análise de dados, identificação de tendências ou insights, aí é melhor utilizar o O1 ou o O1 Mini. Já para análise de desempenho de campanhas visuais e gerar insights a partir de dados visuais, aí o GPT-4o também vai funcionar melhor pela capacidade de processar imagem. Então, assim, tarefas mais simples, como um brainstorming de ideias ou criação de textos curtos, aí você pode utilizar o GPT-4o Mini. Então, aqui com o que eu te falei aqui dos modelos e mais esses exemplos, você já consegue ter
uma visão melhor de quando utilizar cada um desses modelos. Agora a gente chegou num ponto que é crucial e extremamente importante, que é o que vai definir ali a qualidade da resposta que você recebe, que é a engenharia de prompt. Não se assusta com esse nome, não é nada complexo, é basicamente como que você deve fazer a sua solicitação para o ChatGPT. Para isso, eu até criei um outro mapa mental para facilitar, e eu também trouxe uma fórmula para você não precisar ficar lembrando desse monte de detalhes aqui. Então vamos lá. Alguns pontos importantes para você levar em consideração quando você for criar o seu comando. Isso aqui, gente, é para coisas um pouco mais complexas, coisas que envolvem o seu trabalho. É lógico que você pode usar o bom senso daí para demandas do dia a dia mais simples. Você não precisa ficar lembrando de tudo isso aqui, construindo um baita de um prompt. Você pode ser mais direto. Mas quando você quer algo realmente mais rico, mais detalhado, aí é interessante você lembrar um pouco disso. Você não precisa seguir cada um desses e aplicar tudo isso aqui, mas se você lembrar de algum desses pontos, adicionar um pouco deles já vai ajudar bastante. Então, por exemplo, primeira coisa é a clareza. Você tem que criar prompts que sejam fáceis de entender, evitando uma linguagem complexa ou expressões desnecessárias que possa gerar uma ambiguidade e que aí talvez vá fazer ele te responder uma coisa que não era o que você estava buscando. Então, por exemplo, um prompt ineficaz, que é muito geral, muito aberto, me fale sobre marketing. Como que seria um prompt eficaz? Explique as 3 principais estratégias de marketing digital para aumentar o tráfego orgânico de um e-commerce de produtos veganos. Aí você teve muito mais clareza, você entrou em detalhes, explicou o que você queria, porque só me fale sobre marketing é extremamente amplo, né? Aqui você foi direto no detalhe, explicou exatamente o que você quer, você foi claro. Então, adicionar também um contexto relevante, que é o próximo ponto, fornecer informações contextuais suficientes para que a IA compreenda o cenário e a intenção por trás daquele prompt. Se você vê aqui nesse de clareza e concisão, eu falei aqui do e-commerce, de produtos veganos, então aqui poderia ter parado, por exemplo, em explicar a estratégia de marketing digital para aumentar o tráfego orgânico de um e-commerce. Mas quando você adiciona de produtos veganos, a primeira questão de ser um e-commerce e não uma loja física, e segundo, qual que é o nicho que ele atua, né, de produtos veganos. Então, isso também já envolve o contexto. E aí que você pode detalhar, por exemplo, o público-alvo, o tom desejado e restrições também. Então, um prompt ineficaz. Escreva um artigo sobre a história da arte. Novamente, muito genérico. Como que seria um melhor? Escreva um artigo de 500 palavras sobre a história da arte renascentista italiana, focando na influência da Igreja Católica e no desenvolvimento da técnica de perspectiva. O público-alvo são estudantes de história da arte. Aê, ó. Agora sim, agora eu expliquei exatamente qual parte da história da arte eu quero que ele fale e falei qual que é o público-alvo. Isso vai ajudar muito na hora dele criar o conteúdo, porque ele já sabe para quem ele está falando, com quem ele está conversando através daquele texto. Outra coisa interessante para você adicionar é especificar o formato de saída. Quando eu falo em saída, eu me refiro à resposta. Por exemplo, você quer essa resposta em lista, em tabela, em código, um texto corrido, e aí você pode até utilizar exemplos ou modelos para ilustrar o estilo e a estrutura desejada. Você pode adicionar ali um exemplo para ele, que é ainda melhor. É muito bom quando você adiciona exemplo, porque aí fica bem mais claro para ele. Um prompt ineficaz. Crie um guia de viagem para o Japão. Como que seria um prompt eficaz para essa situação? Crie um roteiro de viagem de 7 dias para Tóquio, com um orçamento diário de $100. Inclua sugestões de acomodação, transporte, atrações turísticas e restaurantes, organizados por dia em formato de tabela, que é o que eu estou falando aqui, o formato e a estrutura que você quer. Em formato de tabela fica muito mais fácil quando a gente está falando de um guia de viagem, especialmente aqui separado por dia. Outro ponto a ser incluído é a persona e o tom. Então, você pode definir uma persona para IA. E por que eu coloco aqui IA? Porque você pode utilizar tudo que eu estou te falando aqui não serve só para o ChatGPT, serve para todas as outras IAs generativas de texto que você for utilizar. Pode ser o Claude, pode ser o Gemini, pode ser o Notebook LM do Google, enfim. Então, por exemplo, pedir para ele agir como se fosse especialista em determinado assunto, ou um escritor criativo, ou um profissional específico. Isso vai influenciar o estilo, a linguagem e o tom dessa resposta. Como que seria um prompt ineficaz?
escreva uma análise sobre o impacto da inteligência artificial. Ineficaz porque ele fica muito genérico, você entende o que eu quero dizer? Ele não, muito dificilmente ele vai ser exatamente aquilo que você está procurando e que vai conversar bem com o público, né? Então, um prompt eficaz seria: escreva uma análise crítica sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, assumindo a persona de um professor universitário especialista em economia. Pronto. Se você digitar esses 2 prompts que eu estou te passando aqui, em qualquer uma dessas situações, desses pontos, você vai ver uma diferença gigantesca nas respostas. Aqui, eu coloquei no final, né, assumindo a persona, mas você também pode colocar no começo, tá? Imagine que você é um professor universitário especialista em economia ou, enfim, qualquer outro profissional, dependendo da solicitação que você está fazendo. Vamos adiante. É interessante também você delimitar claramente as restrições, como, por exemplo, o número de palavras, ou tópicos a serem evitados, ou o estilo de escrita. Então, você define o objetivo do prompt, o que você deseja alcançar com a resposta. Por exemplo, um prompt eficaz para esse caso seria: gere 5 ideias de conteúdo para posts de blog sobre dicas de jardinagem para iniciantes. Agora, presta atenção, ó. Os posts devem ter no máximo 300 palavras e o objetivo é atrair tráfego orgânico e gerar leads para o meu curso online. Então, eu coloquei uma restrição à quantidade máxima de palavras e também falei qual que é o meu objetivo com aquele prompt: gerar leads para o meu curso online. Outra coisa legal também é a fonte de informação. Então, inclua links, arquivos ou trechos de textos relevantes para fornecer à inteligência artificial informações adicionais e específicas. Isso vai garantir que a resposta seja baseada em dados confiáveis e atualizados. Então, você pode adicionar a sua própria fonte de informação também. Só cuidado ali com a janela de contexto. Como que seria um prompt eficaz, né? Analise esse texto sobre a crise climática e utilize os dados do relatório do IPCC, link fornecido, para complementar a análise com informações científicas atualizadas. Uma dica extra, né, que adicione exemplos, eu já tinha mencionado isso, né, e vou mencionar novamente. Você pode adicionar exemplos, se você está pedindo, por exemplo, crie sugestões de conteúdo para o meu Instagram, onde ensino sobre inglês para viagens. Aí você já coloca um exemplo, por exemplo, palavras essenciais para utilizar na imigração ou palavras essenciais no aeroporto. Assim você já dá um direcionamento para ele. O exemplo serve para dar um direcionamento, justamente. Então, ele funciona muito bem quando você adiciona exemplos. Continuando aqui, eu quero falar sobre refinamento, porque a engenharia de prompt, os comandos, ele é um processo interativo. Então, experimente diferentes abordagens, refine os seus prompts com base nos resultados e ajuste as variáveis para otimizar a qualidade da resposta. Então, testa mais de um prompt diferente, especialmente se é para algo muito importante, se é uma tarefa mais complexa, vá refinando, melhorando, faz um ajuste aqui, um ajuste ali, para você chegar no prompt perfeito, né? Isso porque muita gente acha que o ChatGPT são você envia uma mensagem, ele envia outra e acabou ali. Não, gente, é um processo de refinamento. Você faz uma solicitação, ele envia uma resposta, você pede alterações, você melhora o seu prompt, você vai refinando ali aquele conteúdo. É ali que você vai tirar o ouro, entendeu? Já é uma inteligência artificial que poupa muito tempo, que ajuda em termos de produtividade. Então, não dá para você ter preguiça até de continuar ali a conversa com o próprio ChatGPT, tá? Uma coisa legal é a cadeia de pensamentos, né? Você dividir os seus prompts complexos em etapas menores, guiando ali a IA, ou, por exemplo, o ChatGPT, por um raciocínio lógico e estruturado. Então, isso vai ajudar na resolução de problemas e vai melhorar a coerência da resposta. Então, ao invés de você mandar tudo de uma única vez, você envia parte por parte. E assim vai ficar mais detalhado cada um dos pontos, tá? Então, trabalhar nessa cadeia de pensamento é algo bem interessante. Inclusive, já é algo que o modelo do O1 faz, né? Quando você envia uma solicitação, ele já começa a trabalhar passo a passo, ele já quebra. Então, se você quebrar ainda mais, se você fazer dessa forma, com cadeia de pensamento, vai funcionar ainda mais. Outro modelo que a gente pode falar aqui também é a árvore de pensamento. Então, você incentivar a IA a gerar múltiplas linhas de raciocínio, explorando diferentes caminhos e possibilidades. Isso incentiva a criatividade e a análise crítica, tá? Então, isso aqui também vai ser bem legal, até para você ter diferentes pontos de vista, né? Então, por exemplo, ao invés de eu perguntar quais são as causas da pobreza,
Eu poderia falar: quais são as causas da pobreza? Explore diferentes perspectivas, como fatores econômicos, sociais, políticos e históricos. Para cada perspectiva, liste causas específicas e seus impactos. Tá vendo a diferença? Um prompt muito mais rico. Uma entrada muito mais rica vai gerar uma saída muito mais rica, né? Lembrando, quando eu falo de entrada, é a mensagem que você está enviando, e quando eu falo de saída, é a mensagem que o ChatGPT está te respondendo. A gente pode falar também aqui sobre o prompt maiêutico, né? Então, estimule a IA a fornecer explicações detalhadas para suas respostas, aprofundando o nível de compreensão e a qualidade dessa informação. Por exemplo, um prompt genérico, novamente: por que o céu é azul? Como que seria um prompt maiêutico? Por que o céu é azul? Explique o fenômeno físico envolvido e detalhe como a luz solar interage com a atmosfera terrestre. Novamente, isso aqui, quais desses pontos aqui você vai utilizar vai depender da solicitação que você está fazendo, né? A gente está quase finalizando já essa parte de engenharia de prompt. Eu sei que fica extremamente maçante, porque aqui é só conteúdo teórico, né? Eu te mostrando aqui. Tem os exemplos ali de prompt, mas a gente não está testando, até para não ficar aqui muito longo, mais do que já está ficando, né? Mas é uma parte muito importante. Então, eu sei que é conteúdo maçante, mas às vezes a gente precisa também um pouquinho de conteúdo maçante. A gente está num contexto, numa geração em que a gente quer tudo muito mastigado, tudo muito rápido, tudo com muitos estímulos visuais e para prender a atenção, mas a gente precisa ter um pouco de bom senso também e saber que a gente não está aqui para se divertir, né? Você está aqui aprendendo um novo conteúdo. Então, por favor, aguenta aí um pouco, mesmo que seja maçante. Isso aqui é importante. Conteúdo. Continuando. Você pode solicitar também que a IA gere informações relevantes antes de responder ao prompt inicial. Isso vai melhorar a precisão e também a fundamentação da resposta, né? Então, por exemplo, um prompt mais genérico seria: escreva um artigo sobre os benefícios da meditação. Como que seria um prompt de conhecimento gerado? Quais são os benefícios da meditação para a saúde mental e física? Você primeiro fez uma pergunta. Aí, depois disso, com base nesses benefícios, escreva um artigo de 500 palavras sobre a prática de meditação para iniciantes. Veja que aqui a gente utilizou outros contextos aqui que eu falei também, né? Como, por exemplo, restrições e objetivos. Colocou aqui a restrição de 500 palavras. E a gente foi bem específico, teve clareza, né? E então, você primeiro fazer essa pergunta para ele, para estimular ele primeiro gerar um conhecimento, para depois fazer ali a sua solicitação, funciona muito bem. Quando eu faço dessa forma, geralmente eu tenho respostas muito boas. Aprender inglês, para trabalhar aqui, para trazer conteúdos aqui para o canal, para trabalhar no marketing dos produtos que a gente tem aqui no canal, para outras demandas pessoais. Então, e o Rodrigo também utiliza, daí ele utiliza as demandas dele. Então, adicionar a instrução personalizada para o nosso caso acabaria limitando e mais atrapalhando. Mas se você tem um uso mais focado, aí ele vai funcionar muito bem. Como eu mencionei, eu também vou te passar uma fórmula para ser mais fácil para você criar os seus prompts, né? E a fórmula é essa daqui: contexto, mais informações específicas, mais a sua intenção, e aí, por fim, o formato de resposta que você deseja. Por exemplo, contexto: sou um estudante do ensino médio. Informações específicas: estou estudando para uma prova de história sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois, a parte de sua intenção: poderia me ajudar a revisar os principais eventos e datas? É isso que você quer fazer, revisar os principais eventos e datas. E o formato da resposta, por exemplo, em uma lista, né? Ou em bullet points, por exemplo. E essa fórmula, novamente, funciona para qualquer IA generativa que você for utilizar. É uma fórmula um pouquinho mais rápida para você pegar assim e utilizar em diferentes aplicações e que já vai te trazer um bom resultado também. Agora você já sabe o que ela é, já sabe os usos mais gerais, o que dá para fazer, sabe os planos disponíveis, já aprendeu a criar conta, aprendeu a utilizar e ler a interface, já sabe as limitações, conhece instruções personalizadas, já viu como gerar imagens, conheceu os modelos disponíveis, aprendeu sobre engenharia de prompt. Então agora vamos direto para a prática, criar algumas coisas dentro do ChatGPT. E uma das coisas que a gente pode fazer é justamente criação de conteúdo. Dentro de criação de conteúdo, alguns exemplos. Por exemplo, pauta de conteúdo. Para você ficar mais organizado e ter mais constância nas suas publicações nas redes sociais. E aqui você pode ser mais específico, né? Você pode falar se você está buscando apenas conteúdos para posts em imagem ou se você quer conteúdo em vídeo, por exemplo.
Então, o prompt ficou assim. Imagine que você é especialista em marketing de conteúdo, sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdo sobre o assunto no Instagram. Preciso criar uma pauta com 10 ideias de tópicos interessantes e criativos para ensinar inglês em posts e stories educativos. A pauta deve estar em formato de lista. Se esse aqui fosse um caso real, se eu tivesse de fato criando essa pauta de conteúdo, algo essencial para eu colocar aqui é pedir para ele me fazer perguntas antes de responder. Isso vai deixar mais personalizado, ele vai entender ainda mais o que eu quero. E assim, pedindo para ele me fazer perguntas, eu vou saber também quais informações a mais ele precisa. Então, sempre que você for utilizar o ChatGPT, lembre também, especialmente nesse caso assim de criar conteúdo e tudo mais, lembre de pedir para ele te fazer perguntas antes de responder. Então, aqui ele trouxe uma lista, né, com as sugestões, uma pauta com 10 ideias criativas para ensinar inglês no Instagram. Um outro conteúdo, né, um outro tipo de conteúdo é justamente o roteiro para vídeos. E aqui, novamente, quanto mais específico você for, melhor. Por exemplo, para qual plataforma de vídeo você está criando esse conteúdo? Até quantos minutos ou segundos? O formato do roteiro, se é para ele criar uma estrutura em tópicos ou se é para ele desenvolver inteiro. Então, assim, detalhes. Então, vou abrir aqui, dessa vez eu vou usar o O1 para a gente gerar, só para você ver como ele funciona também. E aí, aqui para isso, eu vou utilizar o seguinte prompt. Imagine que você é um renomado roteirista e produtor visual. Eu sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdo sobre o assunto no Instagram. A sua função é criar um roteiro em tópicos para 5 vídeos curtos ensinando inglês básico introdutório para iniciantes. Como que eu poderia melhorar isso aqui, né? Criando 1 a 1, né? Um vídeo por vez. Aqui eu quis te mostrar mais a capacidade dele também de gerar mais de um, mas na prática o melhor para ele analisar melhor, entrar em mais detalhes, é melhor gerar vídeo por vídeo, tá? Então aqui já tem o vídeo 1, então ele coloca aqui sugestões de abertura, principais fases de saudação, apresentando-se, perguntando o nome e encerramento. Então, aqui é justamente um vídeo falando sobre saudações e apresentações básicas, né? Então, veja como ele divide aqui já a estrutura do vídeo, né? E ele vai fazendo aqui todos que a gente pediu, ó, vídeo 3, vídeo 4. E como eu falei do refinamento, é que eu posso pedir para ele, né? Por exemplo, adicione mais detalhes no roteiro 1, entre em mais detalhes, melhore a introdução do conteúdo para que chame mais atenção nos primeiros segundos. Você pode adicionar exemplos de alguém que faz isso muito bem. Utilize o estilo de tal pessoa para criar a abertura do vídeo. Bom, e veja que aqui até no final ele colocou observações finais, né? Então, não vou ler para não ficar muito grande mais do que já está. Caso você queira, pode pausar esse vídeo e ler aqui o que ele falou nas observações finais. Porque agora eu quero te falar sobre ideias de posts, para você conseguir publicar conteúdos diferentes. Imagine que você é especialista em marketing de conteúdo. Eu sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdo sobre o assunto no Instagram. Viu como eu tô tendo toda hora que ficar repetindo que eu sou professora de inglês, atendo online, nananã? Gente, só um adendo, eu não sou professora de inglês, tá? Isso aqui é só um exemplo para eu te mostrar como dá pra gente aplicar em diferentes situações, né? Independentemente do seu nicho. E se eu, por exemplo, nesse caso, se eu fosse uma professora de inglês, eu estaria utilizando bastante o ChatGPT para isso, né? Então, seria interessante adicionar nas instruções personalizadas para que eu não precisasse toda vez aqui ficar repetindo, né? Bom, continuando aqui, depois eu falei que a função dele era me fornecer 10 ideias criativas para posts explicativos sobre gramática inglesa. As ideias devem ser apresentadas em formato de lista. Então, ele me deu aqui as sugestões. Até passou aqui algumas sugestões de Reels ou Stories, né? Deu bastante sugestões diferentes, como, por exemplo, gramática em tirinhas, desafios do dia a dia, comparações lado a lado, diferentes estilos de posts que a gente poderia criar, né? Além de criar a ideia do post, ele também pode desenvolver esse próprio post. Não só o conteúdo, né? Eu poderia pedir para ele aqui, desenvolva o conteúdo da sugestão 1, como eu também posso criar legendas, né, para esses posts que forem gerados. Indo adiante, ele funciona muito bem também como um assistente de texto, né, para, por exemplo, resumir. E para isso, eu selecionei esse artigo aqui do nosso blog, do Negócios em Mente, que fala sobre como aumentar vendas digitais, né. Então, eu vou copiar todo esse conteúdo aqui. Eu vou voltar aqui para o 4O. E aí, eu coloquei o seguinte prompt. Eu vou te enviar um texto sobre vendas. A sua função é resumir os pontos principais. Aqui eu coloquei entre aspas, mas eu vou trocar para 2 chaves porque é melhor. Porque se tiver aspas aqui no meio do texto, ele pode se perder e achar que já terminou o texto que eu enviei. Quando eu coloco 2 chaves, eu já sei que aqui no meio do texto não vai ter 2 chaves, então aqui eu delimito qual que é o conteúdo que eu quero que ele resuma.
E aí eu vou enviar. E pronto, rapidamente aqui eu tenho um resumo dos pontos principais. Então, primeiro, definição de vendas digitais, depois, principais tipos de vendas digitais, tendências de vendas digitais na época, né, para 2023. Poderia pedir, inclusive, para ele atualizar esse conteúdo para 2025. E agora sim, dicas para aumentar conversões. Aí ele menciona, por exemplo, melhorar o site, trabalhar na questão da confiança, como, por exemplo, oferecer garantia de devolução do dinheiro, trabalhar com e-mail marketing, enfim, várias opções. Então, veja aqui que se você precisasse ver esse texto aqui muito rápido, estivesse numa correria, pronto para entrar numa reunião e você esqueceu de ver isso, pedir para resumir esses pontos principais é muito bom. Ou às vezes você já leu todo o texto, mas quer salvar um rascunho, quer em algum lugar para você ter fácil acesso, gerar esse resumo que vai filtrar, vai sugar só o mais importante, pode ser interessante também para você revisar esse conteúdo em uma outra hora. Além disso, a gente pode pedir para ele ampliar. Então, eu vou pegar um pouco do que ele utilizou aqui, desse conteúdo que ele enviou no texto anterior, e vou colocar o seguinte prompt. Imagine que você é um redator experiente. Eu vou te enviar um texto e a sua função é ampliar, criar um texto maior, mas sem repetir informações. Segue o texto. E aí eu vou colocar aqui. Então, ele transformou esse textinho aqui que eu enviei nesse texto aqui, onde ele menciona sobre cada um desses pontos, mas de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Além disso, ele também pode revisar. Então, agora a gente vai revisar esse texto criado pelo próprio ChatGPT para melhorar ele ainda mais. Tá vendo como aqui a gente pode ir trabalhando no refinamento do mesmo texto, inclusive, utilizando ali com base no mesmo conteúdo? Então, eu vou colar aqui o texto, vou colocar novamente aqui entre chaves e vou utilizar o prompt. Imagine que você é um renomado escritor. Opa, deixa eu subir aqui. Com 10 anos de experiência, eu vou te enviar um texto e a sua função é revisar o texto, corrigindo os erros e melhorando a redação, mantendo o mesmo conteúdo e tamanho aproximado. Segue o texto. Inclusive, esses mapas mentais que eu crio aqui para os vídeos, eles ajudam bastante e são bem úteis, não só aqui para gravar vídeo, mas também se você estiver estudando, eles são bem práticos. Eu gosto bastante desse aqui e eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, junto com outras ferramentas que usamos e indicamos. Então, dá uma conferida ali porque tem bastante coisa bem interessante. Bom, então aqui ele está revisando, né? Melhorou esse texto. Eu vou passando aqui, ele ainda está concluindo, mas como você pode ver, a gente pode então revisar até um texto criado pelo próprio ChatGPT. Além de assistente de texto, outra coisa que a gente pode fazer é alterar o tom, por exemplo, para um tom mais informal e divertido. Então, dá para fazer essas alterações também dentro aqui da parte de assistente de texto. Além disso, a gente pode trabalhar com marketing, por exemplo, para ele sugerir estratégias, tanto para te explicar como elas funcionam, até o desenvolvimento do conteúdo dessas estratégias em si. Por exemplo, sou uma professora de inglês que ensina online no Instagram. Quero expandir o meu alcance e engajamento na plataforma. Como um especialista em marketing digital e conteúdo para as redes sociais, por favor, liste 5 estratégias de marketing que posso utilizar no Instagram para melhorar meu desempenho. Apresente as dicas em formato de lista. Me envie mais detalhes sobre anúncios pagos. Considere que sou iniciante no assunto e me envie uma explicação completa. Desenvolva o conteúdo do anúncio considerando que será uma imagem, crie o texto e a sugestão de design. Então, aqui ele colocou estratégias de marketing para melhorar o desempenho. Então, por exemplo, criar conteúdos educativos e consistentes, utilizar recursos interativos como enquetes, caixas de perguntas, lives, aproveitar os Reels, fazer parcerias e colaborações, investir em anúncios pagos. Aí ele dá mais detalhes agora, então, sobre anúncios pagos e depois o desenvolvimento do conteúdo do anúncio, né? Tanto o texto quanto a sugestão de design. Isso aqui eu criei só para te mostrar o que dá para fazer com ele. Novamente, como eu já te ensinei na aula de prompt, o melhor era ir um por um, passo a passo, fazendo isso aqui uma cadeia de pensamento e quebrando esse prompt em vários outros menores, né? Então, ele coloca aqui, por exemplo, o texto principal, depois o corpo do texto, a chamada pressão e a sugestão de design. Então, ficou aqui bem completo, mas se a gente quebrar, vai ficar ainda melhor. Além do marketing, a gente também pode trabalhar com produtividade, que é algo que eu já mencionei até na introdução desse curso completo, né? Em produtividade, ele pode resumir conteúdo, ele pode criar respostas para mensagens, se você está lidando com um cliente muito delicado, com um problema que você já tentou explicar várias vezes, o cliente não está entendendo, é um caso bem delicado, o ChatGPT pode te ajudar a criar uma resposta que seja mais política, que vá
melhorar ali a situação com aquele seu cliente e não vai queimar a sua reputação ou a da empresa. Especialmente se você estiver muito estressado, muito revoltado, né? Aí a gente tende a escrever um e-mail daqueles bem formais e cutucando indiretamente, né? Fazendo meio que uma guerra fria ali com o cliente. Isso não é legal, não é interessante. Então, se você não está preparado emocionalmente para criar uma resposta fria ali, mais pensando no bem do negócio mesmo, utiliza o ChatGPT que é melhor. Você pode até criar uma mensagem bem puto, assim, bravo com o cliente e pedir para o ChatGPT melhorar aquela resposta, transformando numa resposta mais politizada, né? Numa coisa... transformando completamente aquela mensagem. Além disso, ele também pode ajudar a criar fluxos de trabalho, isso aqui é bem interessante. Por exemplo, como um experiente consultor de marketing de conteúdo e estratégia digital, por favor, detalhe para mim um fluxo de trabalho completo para a criação de conteúdo, incluindo as etapas de planejamento, criação, aprovação e publicação de conteúdos para blogs, redes sociais e YouTube. Apresente em tópicos explicando passo a passo e recomendando e o passo a passo recomendado para esse processo. E aí ele coloca aqui, então, um fluxo de trabalho. Então, primeiro um planejamento estratégico, com, por exemplo, definição de objetivos, pesquisa de público-alvo, análise de concorrência e benchmarking, definição de canais e formatos, planejamento de pauta editorial. Aí depois, sim, a parte de criação de conteúdo, então, fazer uma pesquisa aprofundada, roteirização e estruturação, produção de texto. Bom, gente, e por aí vai, né? Não vou ficar lendo tudo aqui, mas caso você queira, pode pausar esse vídeo para ler, caso tenha interesse em ver como ficou. Eu vou esperar aqui ele terminar, porque ele ainda está produzindo, né? Falou aqui na parte também de aprovação e ajustes. Agora ele está escrevendo a parte de preparação para a publicação, agora a parte da publicação em si e pós-publicação e análise. Gestão de processos e ferramentas, isso aqui é bem legal, gente, inclusive. Aqui nos links que eu mencionei da descrição e do comentário fixado, eu recomendo também uma ferramenta de gestão de tarefas e projetos, porque realmente faz muita diferença. E pronto, aqui a gente tem todo um fluxo de trabalho esquematizado. Agora, tirando essa parte já de exemplos, né, vamos voltar a falar sobre funcionalidades do ChatGPT e uma que é bem interessante é a parte de projetos. Antes, as conversas aqui do ChatGPT era uma bagunça, né, para você achar algo que precisava aqui. Nossa, tinha que ficar... Não tinha nem a função de lupa, né, que veio depois. Então, ficava tudo muito bagunçado. No meu caso, como eu mencionei, que trabalho em vários projetos diferentes, utilizando aqui o ChatGPT, né, estudando inglês, aqui trazendo conteúdo para o canal, o marketing dos produtos e etc., fazer isso ficava uma salada de fruta aqui gigantesca. Agora, com os projetos, finalmente fica tudo muito mais fácil. Foi uma atualização muito boa. E aí, como que funciona? Você vai clicar aqui em novo projeto. Eu posso colocar, por exemplo, aqui em inglês. E aí, todas as conversas que eu for ter relacionadas ao meu estudo de inglês, eu faço dentro desse projeto. E aí, todos os chats vão ficar aqui embaixo, na parte de histórico. Eu posso adicionar instruções personalizadas somente para esse projeto, que é muito bom. Porque lembra que eu comentei quando eu te falei sobre instrução personalizada? Que para a gente não funcionaria muito bem aqui no canal, porque eu e o Rodrigo utilizamos a conta, a gente trabalha com vários projetos diferentes. Então, essa parte do projeto resolve esse problema e eu posso adicionar instruções personalizadas para cada projeto. Não só instruções personalizadas, como eu posso adicionar arquivos também para o ChatGPT ter acesso a cada conversa que eu for ter. Então, essa parte de projeto aqui é um chuchuzinho, é muito boa. Já aqui no ChatGPT grátis, se você ver, não tem essa função de projetos, tá? É uma função, por enquanto, apenas para o plano pago. A gente tem também o modo web, né? Como eu mencionei, se eu voltar aqui, deixa eu trocar para o GPT-4o, sair ali da parte de projetos e vir aqui direto para o chat normal. Para utilizar o modo web, é só eu clicar aqui e aí eu posso perguntar, por exemplo, qual a cotação do dólar hoje. Me informe a data. Vamos ver se ele vai acertar. Aí, hoje, 27 de janeiro de 2025, a cotação do dólar comercial está em 5,92 na venda, com uma variação de 0,27% em relação ao dia anterior. E aí, ele mostra aqui a fonte que ele utilizou, tá vendo? Do lado de cada parágrafo. Se eu clicar, ele me direciona para aquele site. E aqui, se eu clicar em fontes, ele mostra outras, por exemplo, também Banco de Brasília, CNN e mais outras que ele consultou. Então, essa é a parte de citações e fontes. A gente tem também os GPTs, que são como se fosse um chat GPT específico para determinada função. E aí você pode tanto criar o seu, né? Como, por exemplo, criar um tradutor, e aí você
tem ali um GPT específico para fazer tradução, não precisa toda a vida ficar escrevendo o contexto no prompt, né, pedindo para ele traduzir. Então aqui já tem, por exemplo, os de escrita, personalizado já para ele escrever conteúdo com foco na qualidade, relevância e contagem precisa de palavras, ou esse aqui, ó, que é um mais específico para marketing, branding e anúncios. Tem também produtividade, por exemplo, Canva, dá para criar vídeos com esse vídeo, não é muito bom, tá? Esse aqui eu testei, não é muito bom. Gerador de apresentações e diagramas. Aí tem a parte de pesquisa e análise, por exemplo, um GPT acadêmico, espaço científico, onde você pode fazer pesquisas de artigos científicos. A parte de educação, estilo de vida, por exemplo, mapa astral, astrológico GPT, terapeuta, psicólogo ficcional. Gente, isso aqui é só uma coisinha, né? ChatGPT não é terapeuta, não é psicólogo, não é médico, não é advogado, não é engenheiro. Isso aqui não substitui de jeito nenhum um profissional. É mais para essas outras funções que eu mencionei com você até agora nesse curso. É claro, tirar uma duvidazinha ali ou outra, você pode fazer, assim como faria no Google, mas não esqueça de consultar um profissional e uma coisa não substitui a outra, né? E isso é bem sério. Eu vejo vários vídeos de gente falando que está fazendo terapia no ChatGPT. Não existe isso. É a mesma coisa esse aqui, ó, que cria treinos, dietas. Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso, né? Isso aqui você precisa de um profissional. E aí tem a parte aqui também de programação, né? Para criar código. Então, e o ChatGPT, esses GPTs, né? Se a gente clica, por exemplo, esse mapa que cria mapa astral, né? Você vai clicar em iniciar chat, ele funciona igual, ó, que você vai interagir com ele como se fosse no chat normal, só que ele é específico já voltado para uma função, ele já foi programado para isso, né? Além disso, você também pode criar também o seu próprio GPT, como eu mencionei, e para isso é só clicar aqui em criar, e tem duas formas. Você pode criar aqui direto no formato de chat, onde você fala o que quer criar. Por exemplo, faça um criativo que ajude a gerar visuais para novos produtos, ou faça um engenheiro de software que ajude a formatar o meu código. Aí você fala aqui, então, o que você gostaria de fazer nesse GPT e vai criando aqui em texto com ele, ou você pode configurar manualmente, onde você adiciona aqui o nome, uma descrição sobre o que esse GPT faz, instruções de como ele deve se comportar, como ele deve agir, quebra-gelos, que é para mostrar para a pessoa ali mais ou menos que tipo de perguntas ela pode fazer. Conhecimento, onde você carrega arquivos que ele vai utilizar na base de dados dele. E quais recursos estarão disponíveis, né? Pesquisa na web, lousa, geração de imagem, interpretação de código e análise de dados. Agora vamos falar sobre o modo visão e voz avançada, que é algo bem empolgante, que eu gosto bastante. E aí eu vou compartilhar aqui a tela, então, do meu celular, né? Mas eu quero antes te falar exemplos, por exemplo, do o que você poderia fazer nessa função, né, do modo visão. Por exemplo, um tutorial de como montar um móvel, ajustar alguma configuração no celular. Você pode pedir alguma receita, por exemplo, se estiver batendo um creme e quiser saber se ele já está no ponto. Então, essas são algumas formas para você utilizar o modo visão. O modo voz você pode usar para qualquer outra coisa, né, quando você não quer resposta em texto. E já te adianto, quando você utiliza esse modo de voz, ele salva em texto depois também para você consultar. Por enquanto, o modo avançado é apenas para o plano Plus e Pro. No modo grátis, a gente tem o modo de voz padrão normal e ainda não tem o formato de visão no dia que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo, eles já tenham liberado para o grátis também, e pode ser que já tenham novas funcionalidades. Por isso que é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal para você se manter atualizado e estar por dentro de tudo que é possível fazer no ChatGPT, porque olha, inteligência artificial para estar sempre se atualizando, melhorando e trazendo novas funcionalidades para a gente. Para utilizar é bem fácil. A gente vai clicar aqui nessa bolinha preta onde tem esses tracinhos brancos e depois que ele carregar, que aparecer essa bolinha azul, você vai só clicar ali no íconezinho da câmera e você já consegue mostrar tanto pela sua câmera traseira como frontal também. E para compartilhar a tela do seu celular é só apertar nesses 3 pontinhos e selecionar a opção. É claro que o melhor eu ia deixar para o final, né? E vamos falar agora sobre formas de ganhar dinheiro, como que você pode utilizar essa inteligência artificial para colocar mais dinheiro no seu bolso e utilizar ela também como uma fonte de renda. Lembrando, ela é uma ferramenta, ela vai ser uma coisa que vai te auxiliar, ela não vai fazer o trabalho por você. E aí aqui eu listei as principais, mas não se esgota aqui, tá? Você tem várias outras formas também. Mas, por exemplo, criação de conteúdo e redação trabalhando como freelancer ou tendo a sua própria agência, onde você vai escrever artigos, posts de blog, newsletter. E aí como que você utilizaria o ChatGPT?
para ideias de pauta ou mesmo rascunhos iniciais dos textos, e depois você revisa e adapta ao estilo do seu cliente, né? Além disso, também pode ser para copywriting e textos publicitários, onde você oferece serviços de redação persuasiva para anúncios, e-mails de vendas e roteiros de vídeos. E aí o ChatGPT ele vai servir como um auxílio para a geração de frases criativas e slogan, por exemplo. Uma outra forma é você desenvolver e-books e infoprodutos. Então, pode utilizar a escrita inicial dos capítulos, o ChatGPT pode gerar rascunhos desses capítulos e, a partir desses tópicos ou subtemas que você mesmo definir. Também tem a parte de pesquisa e organização do conteúdo, então, onde você vai utilizar o ChatGPT para fazer um brainstorming de estruturas, de livros, títulos, capítulos e até subtítulos. E claro, depois você pode utilizar o próprio ChatGPT para criar o marketing para esse seu e-book ou infoproduto, né? Te ajudar na estratégia, que é o que eu vou mencionar a seguir. Então, na parte de marketing, conteúdo de SEO é tanto um serviço que você pode oferecer como freelancer, caso você já tenha conhecimentos nessa área, como utilizar no seu próprio negócio, né? Então, estratégias de conteúdo, palavras-chave, ideias de conteúdo otimizado para SEO, que é um mecanismo de busca ali do Google, que vai definir qual site vai ranquear, qual vai aparecer primeiro, né? Ou até mesmo criar descrições dos produtos. Ainda dentro dessa parte, por exemplo, de e-books e infoprodutos, você pode ir um pouco além e criar cursos e treinamentos, né? Então, materiais didáticos. E aí, para que você utilizaria o ChatGPT? Para estruturar apostilas, questionários, planos de aula e até exercícios. E você pode utilizar como uma ferramenta de aprendizagem. Então, se você desenvolveu cursos online, o ChatGPT pode ser integrado através da sua API para tirar dúvidas dos alunos em tempo real ou gerar questionários interativos para eles responderem. Outro serviço que você pode prestar é de scripts para vídeos ou podcasts, então, justamente a escrita de roteiros. Se você cria conteúdo para o YouTube ou produz podcast, o ChatGPT pode sugerir tópicos e desenvolver roteiros iniciais para você se basear neles. Também a questão de sugestão de pauta, né? Então, você pode fazer perguntas ao ChatGPT para descobrir temas em alta, estatísticas e dados para embasar o seu conteúdo e deixar ele mais rico. Um pouquinho mais avançado, a gente também pode utilizar para fazer desenvolvimento de aplicativos ou chatbots. Isso aqui é muito bom para quem já tem conhecimento em programação ou tem um amigo que tem conhecimento em programação. Então, tem chatbots de suporte ou vendas, por exemplo, integrando a API do ChatGPT, você pode criar chatbots capazes de responder perguntas de clientes em sites ou aplicativos. Então, é um serviço avançado de atendimento, né? Também ferramentas personalizadas. Se você é programador, pode criar soluções personalizadas que utilizem a API do ChatGPT para ajudar os usuários a gerarem textos, ideias ou outras sugestões automatizadas. Por fim, o último que eu quero mencionar é justamente social media e gerenciamento de redes sociais. Então, você pode criar legendas de posts, criação de calendário de conteúdo, que são consistentes, né, com a identidade ali da marca. E também campanhas de engajamento, por exemplo, ideias de enquete, desafios e chamadas para ação que ampliem o alcance e o engajamento desse público que você quer atingir ou que já faz parte da sua base de clientes. Agora, se você quiser realmente se aprofundar nisso, saber como realmente ganhar dinheiro com o ChatGPT e ainda aprender como utilizar o potencial máximo dessas IAs, então você precisa conhecer o Mestre das IAs. O treinamento completo sobre IA, com aulas em vídeos ministradas por mim e pelo Rodrigo também, e aí que tem diversos módulos diferentes, como você pode ver aqui, ó, como, por exemplo, engenharia de prompts, criar produtos e serviços com IA, freelancer, agência e consultoria, YouTube, copy, blog, infoprodutor, montando a loja virtual, enfim, é realmente muito completo. Então, clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Por fim, gente, estamos chegando ao fim dessa aula. Eu quero saber quem que ficou aqui até o final. Calma, não sai daqui ainda, porque eu ainda vou comentar sobre a última funcionalidade do ChatGPT. Mas antes disso, eu quero saber quem que chegou até aqui. Então, se você ainda está aqui, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, que quero te conhecer também, quero ver quem que ficou aqui, ó, persistente até o final dessa aula. Bom, por fim, eu quero falar sobre tarefas agendadas, que foi a última atualização que o ChatGPT lançou. Tarefas agendadas é um recurso que permite que você programe a execução de determinada tarefa em uma hora específica, que pode ser inclusive recorrente ou de uma única vez.
Por exemplo, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, você deve me sugerir um planejamento de refeição para o meu dia. Ou todos os dias, às 9 horas da manhã, você deve sugerir um cardápio para o meu dia. Você pode pedir também atualizações de notícias, lembretes de hidratação, sugestões de filmes, por exemplo, uma vez por semana ele sugerir filmes diferentes. Pode já programar ele para criar posts para você, ou sugestões de posts, ou um calendário de conteúdo para suas redes sociais. Te lembrar para praticar idiomas, então aí você recebe aquela notificação, e a notificação vem tanto por e-mail como também no aplicativo, tá? Acompanhamento de metas fitness e também criar, por exemplo, histórias para dormir, para você contar todos os dias para os seus filhos. Isso aqui são só exemplos, não para aqui. Não para aqui, você pode ir muito além disso. Eu só trouxe aqui exemplos, ideias para conseguir abrir a sua mente sobre o que é possível fazer e agendar. O principal objetivo disso aqui é permitir que ele atue de forma proativa sem você precisar ficar enviando o comando, ele já faz automaticamente. E aí, como que funciona, né? Você vai vir aqui no seu perfil, tarefas, e aqui a gente tem o gerenciamento, né? Tanto as que já foram concluídas, como as que estão em pausa, e aí também as que estão em andamento, como por exemplo, você pode criar uma de enviar mensagem motivacional. Então, como que funciona? Você vai vir aqui nos modelos e vai clicar no GPT-4o com tarefas agendadas. E aí é muito simples. Me lembre todos os dias às 10 horas da manhã de tomar água, por exemplo. Aí ele já mostra aqui, então, essa tarefa criada. Eu posso clicar aqui já em permitir notificação na área de trabalho. Assim eu vou receber aqui no computador. E clicando aqui eu posso editar, pausar ou exibir todas as tarefas. Eu já vou pausar porque eu não quero receber essa atualização, esse lembrete. Mas assim, o ChatGPT não é a única boa IA do mercado e não é bom você depender só de uma, porque às vezes ele pode travar, como eu já te mostrei, como aconteceu quando a gente estava tentando ali criar conta. Então é sempre bom você ter uma carta na manga. E uma das questões que eu mencionei aqui do ChatGPT é que ele não consegue, ele tem um problema com contextos muito longos, com textos muito longos, e uma IA que isso não acontece é o Notebook LM do Google. Inclusive, eu te mostrei mais detalhes sobre essa IA nesse vídeo que está aparecendo aqui.